Boa noite, queridos irmãos. Estamos aqui para mais uma pausa para a reflexão. E dentro desse processo que estamos tendo de conversarmos sobre temas e retomarmos alguns, nós vamos falar hoje sobre sintomas da mediunidade. Eu gosto muito de um texto que vocês podem encontrar na internet, chamado Sintomas da Mediunidade, da doutora Marlene Nobre, que é uma médica espírita, já desencarnou não há muito tempo, que contribuiu grandemente para o estudo da parte científica da doutrina espírita. E dentro disso, a doutora Marlene traz um texto magnífico que trata sobre os sintomas. Mas ela trouxe uma referência importantíssima, que é do Chico. Ela trouxe algumas coisas de entrevistas do Chico. Em primeiro lugar, vamos retomar o conceito apresentado por Kardec. Quem sentir a influência dos espíritos, seja em que grau for, é por isso mesmo médium. Esta faculdade é inerente ao homem, por isso não constitui privilégio exclusivo de ninguém. É verdade, quando as pessoas questionam, você é médium, você trabalha na mesa mediúnica. Nem todo médium trabalha em mesa mediúnica, considerando que os médios não são... A mediunidade não é um atributo da doutrina espírita, é um atributo humano. Então nós vamos encontrar médios em variadas crenças, inclusive médios materialistas, que não reconhecem as questões espirituais, mas que têm as manifestações e recebe essa influência, mesmo não reconheço. Então não é uma coisa inerente ao ser, é todo ser humano. Mas, quando as pessoas nos questionam e a gente fala da experiência, eu trabalhei já na mesa mediúnica, trabalho às vezes na psicofonia e preciso às vezes trabalhar na doutrinação. Então são dois campos correlatos, mas diferentes. Falar de mediunidade é falar então desse atributo que nós possuímos. Kardec, de forma didática, dividiu ela em dois tipos, efeitos físicos e efeitos intelectuais. A de efeitos físicos é aquela que se caracteriza por efeitos sensíveis que podem ser vistos, ouvidos ou percebidos por todos os presentes, sem que necessariamente sejam médiuns ostensivos. São objetos que se movem, ruídos, deslocamentos, materializações de espíritos, transporte de objetos de um local para outro, a escrita indireta e outras coisas. Para ocorrerem, é imprescindível a presença de um médium para efeitos físicos, que são raros. São médiuns especializados que têm a capacidade de exteriorizar o fluido denominado ectoplasma. Isso é um registro da Sueli Schubert, nessa obra magnífica, Mediunidade, Caminho para Ser Feliz. E ela continua. O que é a mediunidade de efeito intelectuais? São comunicações que expressam um pensamento, uma vontade, uma ideia. Via de regra, são transmitidas através da psicografia, que é quando o espírito se utiliza da mão do médium para escrever a mensagem, ou da psicofonia, quando o espírito se utiliza dos órgãos vocais do médium. Então nós temos esses dois caminhos, as manifestações intelectuais e as manifestações físicas. Voltando ao trabalho da Marlene Nobre, ela cita uma resposta do Chico, quando ele diz assim: a mediunidade é essencialmente afinidade e sintonia, criando a possibilidade de se dar um intercâmbio espiritual entre os indivíduos que se encontram na mesma faixa de emoção e de pensamento. Aí a gente começa a pensar assim: se ela é um intercâmbio na mesma faixa de emoção e de pensamento, então significa que se eu estiver na mesa mediúnica e por mim se comunicar alguém que está num tormento, numa dificuldade, numa revolta, eu estou naquela mesma faixa de revolta, de sintonia? Não. Significa que aquele médium foi um médium com condições de receber essa comunicação e estar em correlação com esse espírito de forma a poder
além de captar, ter condições emocionais e físicas naquele momento para transmitir a mensagem. Porque nós, como médios, precisamos também estar em condições. Se não estivermos em condições, muitas vezes nós vamos sentir o impacto desta comunicação de forma negativa, porque nós estaremos fragilizados, recebendo a comunicação de alguém que está extremamente fragilizado. Por isso a importância desse cuidado. Muitas vezes as pessoas dizem, mas eu recebo em casa, eu escrevo em casa, eu tenho essas percepções. Ora, daí a importância muito grande da pessoa saber que tem hora e lugar para isso. As percepções vão acontecer sempre, porque é uma faculdade inerente a nós. Mas o trabalho no exercício da mediunidade deve ser algo extremamente bem pensado, bem estudado e trabalhado de forma muito bem organizada e disciplinada. Aí nós vamos com o texto do Chico, um outro trecho do Chico, quando ele discorre sobre os sintomas. Veja bem, meus irmãos, ouçam bem. Os sintomas variam e dependem do tipo de mediunidade, mas a irritação, a sonolência inexplicável, as dores sem diagnóstico definido, o mau humor e o choro sem motivo podem indicar haver necessidade de esclarecimento e de estudo. Ora, é o sintoma mais comum que a gente pode encontrar, com todas as variantes possíveis, né? É lógico que aqui a gente não está dizendo da nossa irritação, a nossa sonolência, não dormimos bem, estamos sonolentos, é porque não dormimos bem. Lembro de uma experiência que nós tivemos quando eu era ainda mais jovem do que sou agora. Eu lembro de uma experiência de assistir uma reunião mediúnica, na época a gente podia assistir, e uma senhora ficava à mesa, minha mãe também estava na mesa mediúnica, e no final ela dizia para o doutrinador que ela tinha uma dor no braço, que ela sentia uma dor no braço. Ora, depois minha mãe, que é muito crítica, dizia assim, mas é claro que ela tinha dor no braço. Ela ficou com o braço naquela mesma posição sem mudar nunca, doeu o braço, ficar na posição. Exatamente isso é importante a gente distinguir. As questões eminentemente físicas. E é por isso que todas as pessoas que têm essas manifestações precisam ter consulta médica, analisar se não é algo relacionado a uma doença, descartar as possibilidades médicas. Aí chegaremos no capítulo referente ao trabalho da doutrina espírita. Falando ainda dos sintomas, Marlene diz o seguinte: é indispensável lembrar o papel relevante da glândula pineal no fenômeno mediúnico. Ela é a glândula da vida mental, é a componente orgânica da mediunidade e vai traduzir os pensamentos do espírito a fim de os tornar compreensíveis durante o intercâmbio. É uma ligação íntima que está entre a pineal e o coronário do perispírito, com o restante centros de força. Vocês sabem que nós temos no corpo espiritual, a gente já falou disso, né? Corpo físico, espírito, e interligando o espírito e o corpo físico está o perispírito, esse corpo espiritual que nos define mesmo depois da morte. Neste corpo nós temos os centros de força, e que são, né, esses centros que representam aqui na nossa testa, no coração, o centro genésico e assim vai. Esses centros de força são onde a atuação do passe se dá. Quando estamos na casa espírita e alguém aplica o passe, Jesus aplicava a imposição das mãos, nós estamos impondo sobre os centros, né? E essa distribuição de forças vai se dar no corpo espiritual. É daí também que o efeito se dá, por exemplo, com a água magnetizada. Por quê? Esta água tem o atributo de nos auxiliar no campo físico, mas ela tem a energia que é correlacionada a estes centros de força do corpo espiritual. Bom, dentro disso, então, a pineal, que é uma glândula que está lá na nossa cabeça, né? Ela vai ter uma relação com esse coronário do perispírito e todos os centros de força. E aí é que está a questão da sintomatologia. Por quê? Por exemplo,
a irritação, o mau humor e o choro estão relacionadas com as ligações da pineal ao nosso centro das emoções, as amígdalas e o sistema límbico em geral. E a sonolência e os outros distúrbios do sono resultam da influência sobre o sistema reticular, ao passo que a dor pode estar ligada aos distúrbios ocasionais na produção das endorfinas, a relação entre os sistemas endócrino, nervoso e imunológico. Então a gente vai percebendo que quando a mediunidade não está disciplinada e não está dentro de nós equilibrada, ela faz com que a gente tenha esses sintomas. Os sintomas mediúnicos podem ainda estar relacionados com os distúrbios da alimentação, ou comer demais, que é a bulimia, ou de menos, que leva à anorexia. Comer demais, que leva à bulimia, ou de menos, que leva à anorexia. Com perturbações na área sexual, nos mecanismos de defesa do corpo, que a gente já falou lá sobre a imunidade, e é preciso lembrar que essas duas áreas podem ser afetadas, de modo que tudo se torne ainda mais complexo. Vejam quantos detalhes, meus irmãos, e isto é amplo, nós vamos conversando um pouquinho de cada vez. Mas o que é importante nós entendermos do que Marlene nos apresenta e que no Chico nos discorre? Que nós precisamos entender que o ser humano tem este detalhe. Nós estamos vinculados através de laços invisíveis. E trago do livro da Sueli um pensamento extremamente significativo. A mediunidade é, por enquanto, o mais avançado sistema de comunicação que existe no nosso planeta. Ela nos permite o intercâmbio com o mundo das causas, o plano espiritual, de onde viemos e para onde vamos. A mediunidade é sempre um instrumento de espiritualização do ser humano, o mais avançado meio de comunicação. É tão verdade que a mediunidade funciona entre espíritos, não é? É uma correlação de pensamento a pensamento, não é uma incorporação no sentido que se pensa de um espírito toma o lugar de outro espírito. Não, é uma comunicação via pensamento. E aí a gente pensa assim, não é só com o espírito desencarnado. Se estivermos aqui no Brasil e um amigo nosso no outro lado do mundo, lá no Japão, e tivermos uma correlação muito grande, nós podemos nos comunicar via pensamento com ele, no processo que a gente chama de telepatia, mas nós também podemos nos comunicar com eles indo até lá espiritualmente, através de um processo permitido pela mediunidade, e assim como ele também pode se comunicar conosco. Todos esses processos são linkados com a nossa condição de pensamento criador, co-criador, que dissemos. Então é importante lembrarmos sempre que nós estamos nessas correlações. E se sentirmos, depois de tudo que analisarmos com o médico, com a ciência, e se necessário estivermos medicados, e ainda assim tivermos esses sintomas, estejamos alertas. Está ali o convite para o esclarecimento e estudo, como diz Chico. E essa obra magnífica, que é o Livro dos Médiuns, é, como que dizendo assim, a base para conhecermos esses processos. E livros como este, Mediunidade, Caminho para Ser Feliz, da Sueli, que nos auxilia muito a refletir. Em outras ocasiões estaremos refletindo sobre outros campos da mediunidade, mas não nos esqueçamos de analisar profundamente essas correlações e essa sintomatologia que pode acontecer conosco. Paz e luz, queridos irmãos, e até a próxima.